Oi, esse é mais um vídeo do Lamo para o Laboratório Avançado de Fabricação Digital, exercício 1, parte 2, disciplina da FAO-FRJ. A gente vai nesse vídeo olhar para a sequência do exercício com essa modelagem dessa parede estante e a gente vai avançar na direção de gerar os arquivos de corte para a cortadora laser. Ah, vamos lá. Então a gente vai começar de onde a gente terminou no último vídeo, a geração de prateleiras e ilhargas de forma planar, e eu tinha ainda botado uma corzinha nelas e feito essa brincadeira aqui de poder visualizar a direção de montagem. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é dar espessura para esses elementos aqui. Eles são, por enquanto, superfícies planares. Então, para dar espessura, eu vou precisar trazer para cá esse componentezinho aqui de espessura, que eu já ajustei lá no meu painel de controle para 3, porque a gente vai cortar isso aqui na escala 1 para 10 com MDF de 3 milímetros. Então a gente vai fazer de conta que a nossa chapa aqui ó, tem 3 centímetros de espessura. Tá? Então já está saindo com o valor de 3 aqui. Então eu vou usar o componente Extrude. Tá? Vou jogar minhas prateleiras lá. Tá? E, como eu estou falando de prateleira, eu vou extrudar na direção Z. Então, vou botar um vetorzinho, unit Z, extruda a espessura, aqui, pronto, feito. Tá? Quer dizer, pronto mais ou menos. A minha superfície antes estava alinhada com o meio do corte, tá? O meio do rasgo. Todas elas estão alinhadas com o meio do rasgo. Então, não basta a gente extrudar para cima. Se eu estudar para cima 3, eu tenho que descer ela, mover para baixo 1,5. Tá? Então, assim, eu poderia estudar um valor para cima e um valor para baixo. Tá? Só que eu obteria dois objetos, um para cada valor. Então eu vou fazer essa outra maneira que eu acho que é bem prática. Assim. A gente estruda para cima e depois move para baixo. Tá? Então eu vou mover aqui e vou jogar o meu vetor aqui ó, no, no, no translation vector que ele está jogando agora. Eu estudei para cima e ele moveu para cima de novo. Mas eu tenho que clicar com o botão direito, dar uma expressão aqui, e aí eu vou mudar o valor através dessa expressão. Vou botar menos x, vai gerar um valor negativo, tá? Dividido por 2, porque eu quero descer só a metade da altura extrudada. Tá? Menos x dividido por 2, botou a minha prateleira, tá? Na posição certa. Ela está metade para cima e metade para baixo da curva inicial. Né? Então, assim, esse é um truque rápido e simples para a gente poder fazer essa extrusão com a peça de origem, digamos assim, no meio da peça final. Tá? Agora eu vou jogar ela lá no preview. Pronto, tem que preview off dessas peças aqui. Ela está bem encaixadinha lá ó, na, no rasgo da peça lateral. Tá? Vou fazer a mesma coisa com as ilhargas, só que aqui tem um pequeno detalhe. A ilharga, eu não posso usar um vetor unificado Z para cima para todos, porque cada peça da ilharga tem uma direção diferente. Né? Vai ser extrudada numa direção diferente, perpendicular à superfície. Tá? A gente já teve essa questão na hora de construir as linhas que geram a ilharga e também de fazer esse movimento aqui. Ó. Ele está sendo feito, esse movimento, perpendicular à curva de origem. Tá? Que isso foi obtido como? A gente voltar lá atrás, a definição. Ele foi obtido porque a gente pegou essa curva de origem, reduziu um pouquinho o tamanho dela,
dividiu em segmentos e obteve aqui os pontos de posição da ilharga e também as tangentes, né, que são vetores tangentes à curva naquele ponto. Tá? Só que a gente rotacionou essa tangente, chamou de vetor ilharga, tá? E usou essa tangente rotacionada para fazer essa linha SDL aqui. Então o que a gente vai precisar agora é recuperar a tangente. Então eu vou pegar essa caixinha de vetor aqui, vou jogar a tangente direto nela, vou mudar o nome para não me confundir, vetor ilharga tan de tangente, tá? E vou levar ela lá para frente, porque justamente a tangente vai ser a direção da minha extrusão. Tá? Vou levar esses caras aqui para frente. Então, pronto. Extrude a forma das ilhargas. Tangente. Ah, ó, detalhe, tá entrando aqui grafted, tá? Ele tá entrando, dá um simplify aqui, ó. Cada um no seu ramo, as 16 ilhargas. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa com as tangentes aqui, ó. Dá um simplify para tirar os zeros. Tá? Então, eu dividi todas as tangentes, cada uma num ramo. E as ilhargas também, né, as superfícies das ilhargas estão cada uma num ramo. Agora eu vou pegar o componente amp de amplitude, opa, tá? Vou botar a tangente na direção do vetor, vou copiar aqui minha espessura aqui para baixo na direção da magnitude do vetor, 3, tá? E vou jogar eles lá. E pronto, aqui, ó, cada uma das minhas ilhargas extrudou para o lado. Tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Até vou copiar esse cara aqui do lado, que já tem a formulazinha colocada. Botar, vou botar o meu vetor de extrusão colocado lá, menos x dividido por 2. Então, a relação entre superfície e placa extrudada está certa, está entrando aqui no meio. Então, o resultado está feito o que a gente espera. Está movimentado aqui. Então, as peças estão se encaixando direitinho. Opa, está faltando um negócio que eu não coloquei. Então, o resultado da minha extrusão é que tem que entrar nesse move aqui. Tá? Então, as peças estão espessas, tá? A placa. Então, isso aqui é um modelo de visualização, só não vai gerar nenhuma diferença na hora de fazer o corte. Para a hora de fazer o corte, a gente vai usar de fato essas superfícies aqui, tá? Porque elas já são planares, a gente corta de peças planares. Então, esse tanto de modelo que a gente fez aqui é basicamente para a gente visualizar qual vai ser a forma tridimensional. Tá? Eu vou dar um grupo nele aqui, vou dar um Wi-Fi aqui nesse cara aqui. Agrupei, vou pegar a cor do grupo, vou deixar o azul a modelagem. Bom, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso deitar essas formas aqui no chão, tá? Porque elas vão ser cortadas, cada uma dessas ilhadas. Tá? E para isso a gente vai usar o componente Orient. O Orient ele tem a seguinte formulação. Ele pega uma geometria, tá? Que tem relação com um plano conhecido, tá? E ele vai reposicionar essa geometria tendo a mesma relação com outro plano, que vai estar em outra posição. Né? Então, se a relação entre a geometria A e o plano A é essa, na hora que eu uso o plano B, ó, ele me dá como output, como resultado, a geometria reposicionada. Então, se a ilharga está na vertical,
depois ela vai parar ali deitada no chão, na horizontal. Tá? Então, eu preciso dar para o meu orient as geometrias que eu quero mexer, beleza? E achar um plano dentro de cada uma dessas geometrias, né, que seja coplanar, que está na posição dela, e depois fazer uma distribuição de planos do mesmo número das geometrias que eu vou mexer, na posição que eu quiser deitar eles no chão. Então, vamos lá. A geometria que vai entrar aqui são as minhas prateleiras, primeiro, aqui. Vou botar ela lá como geometria. E, e preciso. Eu vou fazer uma cópia aqui. Esse fio cruzando no meio. E agora eu preciso, para cada uma dessas geometrias aqui, eu preciso ter um ponto dentro dela que vai ser a referência do plano. Percebam o seguinte, ó, o Orient me pede um plano, tá? Mas eu vou dar para ele um ponto. É que o Grasshopper entende. Cada vez que você dá um ponto no lugar de um plano, o componente interpreta que você está querendo um plano paralelo ao chão, paralelo ao XY, com a origem naquele ponto. Então, como a gente está tratando aqui de peças todas que são paralelos ao chão, eu vou trabalhar só com pontos, tá? No caso das prateleiras. A ilharga vai ser diferente. Então, como é que eu pego um ponto dentro daquela superfície? O componente área serve para isso. Tá? Ele vai me dar a área de cada uma daquelas, daquelas superfícies, tá? Em centímetros quadrados aqui, né? Mas ele também me dá uma série de pontinhos que são os centroides daquelas superfícies. Tá? Ele não está dentro da superfície porque ele é o centro geométrico da forma toda. Então, como tem essa barriga aqui, o ponto ficou fora do miolo. Mas ele é coplanar. Está bem no, coplanar aquele objeto. Tá? O componente área só funciona para curvas planares. Tá? Então eu vou botar esse aqui como o plano de referência de cada uma dessas peças aqui. Agora eu preciso de um plano destino. E o plano destino, eu tenho várias maneiras de fazer isso. Basicamente, o que eu vou tentar fazer aqui é um array daqueles de pontos que vão onde eu vou distribuir as minhas peças. Eu quero ter uma situação parecida com essa aqui. Ó. Eu vou jogar um conjunto de pontos aqui numa certa posição para distribuir as minhas plaquinhas, eu poder ver tudo que eu quero fazer aqui, tudo que vai ser cortado. Então, para começar com esse array, eu quero que ele fique assim próximo da minha curva de origem no modelo. Então, eu vou usar algum ponto da minha curva base, tá? Da minha curva essa aqui. Então, eu tenho que pegar ela lá no Grasshopper, eu vou lá no início, pego minha curva 1, tá? Dou um Wi-Fi nela aqui, para não atrapalhar. Levo para minha definição, a parte final da definição. Tá aqui. Vou botar o componente mid, de midpoint, middle curve, na verdade. Ele me gerou um pontinho ali, ó, tá? No meio da curva aqui. Agora eu vou pegar esse ponto aqui e vou fazer um array dele em direção Y. Tá? Vou mover ele. Unit Y. Tá? E eu vou usar como valor aqui uma série. Tá? Essa série vai ter. Eu vou estabelecer vou estabelecer um valor inicial aqui de 300, tá? Para começo de conversa, depois a gente ajusta isso. Vou estabelecer um step aqui também de 300, mudei o componente para cá, né? E, portanto, ele está me dando aqui uma série, o primeiro valor é 300, depois 600, 900 e assim vai. Tá? Só que o número de elementos que ele está me dando é 10. E eu quero um número exatamente igual ao número de prateleiras. Quero ter mais nem menos pontos aqui nesse array do que o número de prateleiras. Então eu vou puxar de onde isso? Eu vou usar um componente chamado listLength. O apelido dele é LNG. Tá? E eu vou
Vou dar como input aqui a minha lista de prateleiras. Tá? Eu tenho um detalhe, ela tá grafted aqui. Então ele está me dando aqui, ó, vários valores. Está me dando lista de um, lista de um, lista de um. A extensão da lista, né? List length significa extensão da lista. É sempre um. Então eu vou ter que dar um flatten aqui, tá? E agora ele está me dando, beleza, é uma lista com 6 superfícies. O valor do list length é 6. Eu jogo isso no count da minha série. Beleza, agora eu tenho 6 valores, que são os 6 vetores de transformação do meu move aqui. Eu vou botar o primeiro um pouco mais adiante aqui, para ele subir um pouco. Tá? E beleza, agora eu tenho vários pontinhos no mesmo número de centroides que eu tenho aqui, no mesmo número de prateleiras. Então isso aqui entra no meu plano B. Pronto, distribuir as minhas superfícies lá. Tá? Agora que está distribuído, eu consigo ajustar isso aqui. Eu posso trazer mais para perto, para não ficar... E é uma distribuição assim, não está 100% otimizada, mas beleza, tá próximo aqui, eu consigo controlar todos os objetos lá. Tá? Então, vou aqui no final botar um componente de curva. Tá? Então, assim, ele está me dando superfícies como final. Esse resultado eu vou jogar em curvas aqui. Tá? Vou apagar todo o resto, você viu? Ó, ficaram só as curvas finais. Vou dar um nome aqui, curvas prateleiras. Tá? Ótimo, pronto, já estão as minhas prateleiras colocadas lá. Agora eu vou agrupar, vou dar uma cor diferente, puxar a cor aqui, dar uma coisa meio mais amarelo, vermelho, laranja. Bom, tá? Essa é a parte já na direção do cortar MDF. Tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa com as ilhargas, tá? Sendo que a gente tem um pequeno detalhe, né? Os planos de referência de cada ilharga, né, são diferentes, eles não são paralelos uns aos outros. Cada ilharga tem uma orientação diferente, então eu tenho que achar o plano de uma ilharga, não só pelo ponto que ela está, mas eu tenho que entender qual é o plano mesmo. Tá? Então vamos lá. Vou pegar aqui as ilhargas, vou usar um componente chamado planar, ou isplanar, é o nome desse. Tem o isplanar e tem o planar, mas ele faz essa pergunta: essa curva é plana? Tá? Eu estou dando uma superfície, mas ele vai interpretar ela pelos elementos da borda, né, como se fosse uma curva, e está me dizendo, vou dar um flatten aqui, está me dizendo, true, é verdade, sim, todas essas superfícies são planas, tá? Mas ele também me dá outra coisa, ó, ele me dá vários planos, né? Então esses elementos aqui, ó, são planinhos, tá? Que são contidos naquela superfície. Tá? Então eu vou usar eles como o plano A do meu Orient. Jogo as minhas superfícies aqui, são 16 ilhargas. Tá? Jogo meus 16 planos aqui, do P maiúsculo. Tá? E agora eu preciso fazer aquele mesmo array aqui para as ilhargas. Eu vou levar essa galera toda aqui. Tá? Vou copiar aqui para o lado, já está feito. Tá? Só tem um pequeno detalhe. Né? Primeiro, o número de objetos da minha série aqui, ó, ele tem que ser compatível com o número de objetos que eu estou querendo reorientar. Então eu vou botar a lista de ilhargas como slant e o count está dando isso. Aqui e agora, ó, o meu array tá com o número de 16 pontos. Tá? E aí uso eles lá no Orient e pronto, está orientado aqui. Tá? Vou pegar aquela curvinha, vou trazer para cá, curva prateleira, vou mudar de nome, curva ilharga e feito. Tá? Só tem um detalhe. Tá vendo que está inclinado?
a chapa de corte que eu vou botar aqui, ela vai ser orientada em X e Y, é uma prancha, tá? E tem borda. Então, o mais legal seria que essas ilhargas estivessem orientadas paralelas à base, a um dos dois lados, tá? Então, eu tenho que entender o que que houve aqui. Eu vou lá no meu plano, nos meus planos de referência das ilhargas, eu vou identificar que os planos estão orientados por uma das bordas, a primeira borda, que por acaso, não sei. Mas eu gostaria que ele fosse orientado por essa borda. Tem um componente legal para fazer isso que é Align Planes. Tá? Align Plane, na verdade. Ele pede um plano, tá? E me diz assim, ó, você quer redirecionar ele em que direção? Tá? Se eu botar um vetor x aqui, unit x, ó, olha o que, que ele faz com o plano. Ele reposiciona o plano desse jeito. Se eu botar um unit z, ele reposiciona o plano desse jeito. Ó, então ele joga, né, essa linhazinha vermelha aqui, que é o x desse planinho aqui, o x' dele. Tá? Ele orienta conforme você pede. Então eu estou botando aqui desse jeito, tá? Alinhado pelo z, e vou botar esse cara aqui como meu plano de referência. Tá? Então o resultado é esse aqui. Tá? Agora todas as minhas peças têm direção predominante em X. Tá? Vou pegar agora esse meu step aqui, vou ajustar ele, vou apagar então. Tá? Então estão próximos uns dos outros. Beleza. Então aqui as curvas da ilharga, vou apagar essa galera toda aqui, preview off. Tá? E pegar aqui laranjinha, make color default. Eu cliquei com o botão direito em cima do grupo. Se eu uso make color default, ele vai gerar um grupo agora sempre com a mesma cor. Eu posso fazer uma brincadeira aqui que é interessante, que é eu estou agrupando, né, todas as etapas da minha definição. Clico com dou dois cliques aqui, Scree, ele dá um componente chamado Scribble. Na verdade é um textinho que fica no canvas. Eu vou escrever extrusão da placa. Vou escrever essas operações aqui. Clico no Extrude, clico com o botão direito, Add to Group. Tá? E aí ele fica aqui, ó, guardado. Então eu consigo, quando eu estiver trabalhando com amiguinho, é muito bom. Copia e cola, trago para cá, né? Deitar ilhargas. E digo o que está acontecendo em cada um desses grupos aqui. Bom, próxima etapa. Tem um detalhe que eu não fiz. O meu array aqui de distribuição das ilhargas está cavalando com as prateleiras. Por quê? Porque eu dei o array só em Y. Eu só joguei aquele midpoint aqui só para cima. Quero deslocar ele um pouco para a direita. Então, ao invés de botar no componente de vetor só Y, eu vou botar um que tem um X também. Tá? E aí eu posso pegar aqui, vou botar 300 para a direita. Pronto, é assim que ficou. Agora, se eu quiser, eu jogo todo o meu grupo mais para lá ou mais para cá. Tá? Isso aqui é só um recurso para visualizar, para distribuir esses elementos no espaço aqui. Tá? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou taguear esses elementos. Tá? Eu preciso dar nome para a prateleira e para as ilhargas, porque depois que eu cortar elas, eu preciso saber qual é a de baixo, qual é a de cima. Imagina se fossem todas diferentes. Né? Então, isso é uma coisa muito importante na montagem, sempre poder nomear tudo. Tá? E para nomear, a gente vai usar um componente text desse grupo aqui, ó, OpenNest. Tá? O OpenNest não é um componente nativo do
do Rhino, a gente tem que baixar ele. Para baixar ele, é, a gente vem aqui nesse site chamado Food for Rhino, que é oficial da McNeil, e lá você encontra assim pacotes de componentes, não só para o Rhino, mas várias coisas e principalmente muitas coisas aqui para o Grasshopper. Tem um videozinho que eu vou linkar aqui para vocês, onde eu explico como baixa, como entra, como acha, tá? É, então lá você consegue baixar o OpenNAS, põe aí no seu computador e, e vamos usar o texto, o text aqui. Tá? Bom, o text pede para gente uma localização, o texto e o tamanho do texto. Tá? O bacana desse componente, vocês vão ver, é que ele é mais econômico do ponto de vista do corte que ele faz. Ele é perfeito para gravar, para fazer isso que a gente quer que faça. Tá? Então, vamos lá. Localização. Estou pegando aqui com as ilhargas, vou começar por elas. Tá? A localização das ilhargas. Eu vou usar de novo o componente área para pegar o centroide. Tá? Certo? E se eu quiser, eu posso já largar o centroide aqui como localização do meu texto. Tá? É, mas ele vai ficar assim numa posição bem no miolo da peça. Vai, eu quero botar ele no pontinho, então eu vou dar um move aqui no centroide e vou vetor XYZ. Vou trabalhar assim com valores menos 30, ponto 30. É o slider que eu vou usar. Com isso eu consigo botar ele para valor negativo, positivo. Certo? E menos 30 não ficou bom. Vou usar um outro valor aqui. Vou botar menos 300, dois pontos, 100. Tá. Então agora meu valor em X está longe. Vou posicionar ele aqui no pé da peça. Tá? Pronto. É, texto. Eu vou fazer uma série. O texto podia ser qualquer coisa. Eu poderia botar aqui, prateleiras, tá? Prateleiras. E ele sai escrito lá, tá posicionado o texto. Inclusive, se eu quiser botar, acho legal mudar o tamanho dele, vou botar 8 aqui, né? Então, se eu aumentar e diminuir o texto, tá? Mas eu vou usar outro texto, eu vou fazer uma série, tá? Novamente, partindo de 1, não de 0, então set number, vou botar 1, tá? E o count, ou seja, a contagem, eu vou usar um list length, tá? ng, botar os centroides aqui, porque vai me contar, vai ser o número de ilhargas, tá? Está me dando como valor 16. Então, a minha contagem aqui, ó, tá indo de 1 a 16, tá? Ilharga 1 até a ilharga 16. Vou botar esse cara aqui como texto, tá? E o resultado está dando aqui esse perfeito, tá? Só um detalhe, talvez a ilharga vai ficar assim na montagem, talvez eu queira ver esse número aqui não deitado, mas em pé. Então aqui ao final eu vou rotacionar ele, tá? Eu vou rotacionar um plano. Sempre que a gente rotaciona, tem que pegar o ângulo, transformar em graus, e aí eu vou dar como valor aqui, ó, 90, vai gerar 90 graus. Tá? Vou botar a geometria é o próprio texto e o plano de referência, tá? Vai ser que o plano de referência vai ser justamente o ponto que eu usei para localizar, vai ser aquele pontinho ali, tá? Então pronto, girou e ficou de cabeça para baixo. Então set number, vou botar menos 90, pronto, ficou de cabeça para cima, tá? Então rotacionou,
Eu vou botar uma caixinha de curva de novo, porque aquele texto é uma curva, tá? Vou botar curva e larga texto. Tá? E aí só vou deixar esse cara aqui ligado, os outros eu vou view off. Tá? Sempre dar aquela arrumada na definição, só para facilitar botar tudo retinho. Não importa. Pronto. Agrupei. Tá? E aqui a gente já tem todas as ilhargas, cada um funcionando. Opa, deu algum problema aqui. O que que houve? Ah, entendi. Tá girando diferente. Olha só, detalhe. Tá? É, é o seguinte, eu preciso dar um grafted aqui. Eu fiz um flatten antes. Ele está entrando grafted e eu tenho que botar os meus planos grafted. Tá? Isso, agora vai. 1, 2, 3, 4. Isso por quê? Que a lista de textos que o cara me dá aqui no final, tá? Opa. Ó, alguns textos são uma curva só. Tá? Mas quando a gente chega nesse aqui, por exemplo, são duas curvas. Você tem uma volta aqui e outra lá. Quando chega no 6, fica mais óbvio. Tá? Você tem uma curva e depois um tracinho embaixo. Tá? Então, a lista de textos aqui, ela sempre tem que ser agrupada em árvore. Vou simplify aqui para a gente ver ela melhor. Tem que sempre ser agrupada em árvore, porque às vezes o nosso número é uma linha só, às vezes ele é três linhas. Tá? Quando chegar em dois algarismos, vai ser mais óbvio ainda, que sempre vão ser várias linhas. Tá? Então, daqui para diante, sempre que a gente estiver trabalhando com lista de texto, né, vai ser desse jeito. E outro detalhe que eu queria chamar a atenção é o seguinte: o texto aqui ele é feito como com linha, com curva. Tá? Se a gente olhar para um texto em computador, vetorizado, a tipografia funciona desse jeito: você tem a curva de fora e a curva de dentro. Certo? Então, se a gente simplesmente pegasse um texto como esse e transformasse ele em linhas, eu teria a linha do buraco. E não é muito bom para poder, se a gente quiser, economizar tempo de corte. Então, o componente text aqui do OpenNest, ele é amigo da fabricação digital por causa disso. Tá? Ele é um texto que é uma linha única aqui. Tá? Então, beleza? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com a minha que eu fiz com a ilharga, eu vou fazer com as prateleiras. Vou botar os textinhos lá. Tá? Só que entra aqui as prateleiras e deu problema. O que que houve aqui? A prateleira não tá dando certo. Ele diz que não consegue calcular. Tá? Mas vamos lá. Então, será que essa prateleira não consegue pegar a área, não consegue achar o centroide? Será que essa prateleira aqui não tá plana? É. Então, eu posso usar aquele componente que a gente aprendeu agora. Planar. Ele vai perguntar, essa curva é plana? Ele vai me dizer que true, true, sim, verdade, ela é plana. O que que houve? Gente, não sei. Tá? Mas acontece isso de vez em quando. Então a gente vai usar um recurso aqui que é projetar aquela curva plana no chão, no plano XY. Tá? Ela já está toda contida no plano XY, mas não sei por que não está dando certo esse cálculo, então a gente vai projetar no XY de novo. Project Object onto a plane, por default o plano XY é onde ele vai projetar, então joga a geometria lá, sai a geometria do outro lado e deu certo. O, achou o centroide. Tá? O centroide tá aqui. Deixa eu ligar ele. Deixa eu ver. O centroide está aqui. Bom, e aí ele está fora da placa. Por que ele está fora da placa? Tá? Porque ele está pegando o centro geométrico, eu já falei isso, então a gente tem que ajustar aqui a posição dele. Tá? Eu já estou tirando, vou apagar o centroide aqui, e ele está me mostrando já o texto final, o texto prateleira
curva prateleira texto. Então ele já está me dando textinho lá. Talvez eu não precisasse fazer essa coisa da rotação. Azar. Tirar a rotação aqui, ele fica nessa posição aqui, tá bom. Né? E posso ir lá ajustar a posição. Essa técnica aqui de ajustar a posição na mão, tá? Ela não é a melhor solução porque ela não está automatizando o posicionamento, tá? desse objeto. Talvez eu pudesse fazer outra saída. Eu podia dar um explode curve aqui. Ele separa a curva em vértices e segmentos. Eu vou pegar um segmento aqui, segmento a lista de segmentos, um flatten, e vou tentar descobrir agora sim qual é o segmento 0, 1, 2, tá? Ó, deu sorte aqui. Eu peguei esse segmento 2 para essa curva, é esse aqui da ponta. Tá? É interessante. De repente, né, pode ser mais negócio para mim. Deixa eu tirar o graph aqui. Tá? Curva prateleira. Ó, eu botei todas as curvas aqui dentro, tá? Explodi essas curvas, ele me deu vários segmentos separados, né? Ah, com uma árvore aqui para cada curva. Tá? Cada uma dessas retinhas aqui, ó, tá dentro de um grupo, tá? Então eu vou descobrir com o list item qual é a minha peça, a minha parte final aqui. Poderia ter sido outro número, deu sorte de ser o 2 aqui. Tá? Então essa é uma maneira de eu pegar sempre esse cara aqui. Eu posso, agora sim, com esse objeto aqui, eu posso pegar um mid, tá? Mid curve, ele dá um pontinho ali, tá? E esse mid curve, aí sim, eu posso posicionar o meu texto ali. Entendeu? Vai estar sempre em cima dessa linha. Ah, mas ele ficou muito próximo aqui. Então vamos dar um move com um valor em x bem pequeno. Vamos ver se dá certo. Ah, vou jogar essa posição aqui. Perfeito, ó. 1, 2, 3. E agora, se eu quiser mexer na minha curva de origem, né, puxar essa barriga para o outro lado, sei lá, ele sempre vai pegar essa reta aqui, o ponto médio dela vai puxar para lá e sempre vai posicionar o meu tag relacionado com essa retinha aqui. Tá? Temos o risco de, se eu mudar o número de ilhargas, muda o desenho, talvez não seja mais a reta 2 que eu vou estar usando para fazer essa movimentação. Tá? Então, assim, tem outras maneiras de fazer, mas essa aqui já é mais fácil do que a primeira, que eu estava tendo que reposicionar o centroide num lugar na peça, na mão aqui. Agora não. Está sempre relativo àquela peça. Então eu vou fazer desse jeito aqui. Tá? Vou tirar aqui. Opa! Tá? Fica aí. Olha bem. Copia. Tá? Pronto. Vou pro view off. Prateleira texto. Tá? Prateleira as curvas. Aqui. Todo mundo
devidamente tagueado. Tá? Vou agrupar essa galera. E agora, o que eu vou fazer é tentar distribuir essas peças numa prancha. Tá? Numa prancha que é uma prancha de MDF, que eu vou levar para minha cortadora a laser. Tá? Para fazer isso, eu preciso primeiro criar a posição dessa prancha aqui. Tá? Então eu vou usar aquela mesma saída de ter o midpoint da minha curva base como referência. Tá? Vou botar ele aqui. Vou mover ele aqui para o lado. E vou mover ele para cima também. Mais para o lado ainda. Para cima, vou ficar perto daqueles caras lá. E pronto, esse vai ser o ponto de começo de construção da minha placa, da minha prancha. Vou botar um componente chamado retângulo, tá? E vou usar esse pontinho ali, ó, como o ponto de partida do retângulo. Tá? Só de brincadeira, eu vou botar aqui 300 como valor em x e y. Tá? E aí ele me dá um quadrado de 300 por 300. Como a gente está trabalhando, vai trabalhar na escala 1 para 10, tá? Essa prancha agora ela tem que estar assim, na medida dela tem que estar exata para conseguir é, essa- cortar o negócio na escala certa, no tamanho da placa. É como se fosse a folha de papel aqui. Certo? Então eu não vou ensinar vocês a fazer a escala nessa altura do campeonato, tá? Mas a gente vai estar trabalhando aqui com milímetros. Então eu vou botar 880 por 380, tá? Que é o tamanho em milímetros da área de corte da laser da FAL. Tá? É, se, 880 para cá, 380 para lá. Se a gente estivesse cortando em outra máquina, né, teríamos que descobrir o tamanho da área de corte e a placa, ou da placa de MDF que a gente vai cortar. Então isso aqui fica como, né, parâmetros para poder alterar antes de dar a saída. É legal a gente saber qual é o tamanho da página, né, da placa que a gente vai cortar. Bom, e aí agora como é que eu faço para distribuir esses caras aqui nessa placa? Bom, tem a opção de chegar lá nas curvas, vir aqui, clica com o botão direito, Bake, tá? De novo, Bake. Ele já fez o Bake aqui. Ele já jogou, quando eu faço o Bake fora, ele me joga os caras no Layer Default. Tá? Eu fiz duas vezes o Bake, e ele repetiu os objetos. Quando eu clico com o Bake em cima do objeto, ele me pergunta, em que layer você quer botar? Tá? Layer Corte. Tá? E aí, pronto, tá lá. Eu consigo pegar esses caras aqui e distribuir lá. É uma maneira prática e simples de fazer isso. Não esqueçam que vocês têm que distribuir também os textos. Tá? Bake, grava, um e-mail chamado grava, já tinha feito lá no Rhino. Tá? Vou pegar agora esse Uzinho aqui. Certo? Eu posso fazer a mesma coisa com todos esses objetos aqui. Levando, distribuindo. E eu só tenho que cuidar, assim, para não ficar muito na borda, ter um espaço, não acavalar, né? Saber que o layer o objeto é uma curva fechada, certo? E pronto, tá? É a partir disso que eu vou montar a minha distribuição de objetos. Só que isso dá um certo trabalho. E também eu não tenho garantia de que eu vou ter a situação mais otimizada. Tá? Então eu vou ensinar para vocês aqui um outro recurso depois, que é o famoso nesting, tá? De como que a gente faz essa distribuição aqui. Tá? O nesting ele é um componente que consome bastante processamento de memória. Tá? Então quem está com o computador assim meio
lento, né? Eu assim, recomendo testar, mas se o negócio não der certo, vai na mão. Faz isso que eu estou fazendo aqui, distribui lá na prancha, de repente a própria prancha pode ser feita não do jeito que eu fiz aqui, né, no Grasshopper, você pode fazer ela direto no Rhino, né, e aí distribui. Então é a maneira que mais simples, mais direta de dar a saída, mas não é necessariamente a mais rápida. Você vai ter que ficar lá estacionando fora, né, dentro da sua prancha. Tá? É, depois de ter feito esse nesting aqui, vocês vão dar saída usando o comando print no Rhino. Tá? Print é o plot do card. Você tem que botar, então vai aqui em cima, né? Saída, eu estou botando Rhino PDF. Tá? Eu poderia dar a saída direto para VLS 6.6, que é a impressora da cortadora laser do Lamo. Então a gente já jogaria direto na impressora, né, na impressora não, na cortadora, né, direto do Rhino. É uma maneira de fazer. Tá? Mas eu vou pedir que vocês façam o PDF, porque o PDF ele gera um arquivo vetorial que pode ser aberto em diferentes cortadoras a laser. Então você abre e cada um vai lá, o operador da cortadora é, manda para a sua cortadora, que pode ser diferente da minha aqui. Então, vamos lá. E no PDF, tamanho da prancha está setado aqui. Tá? Eu tenho que usar Vector Output mesmo, tá? Não é raster. Raster significa imagem. Cor do output é Display Color, quer dizer, é a cor do layer, tá? Da camada. Eu já vou mostrar as camadas que eu fiz aqui. São cores específicas. Eu vou passar aqui para baixo, escala e vista, né? Então, a escala que eu estou usando é 1:10. Então, 10 unidades no modelo, uma unidade no papel. Tá? E estou usando o window como maneira de posicionar os elementos aqui. Ele não está pegando o ponto final da minha prancha, por quê? Porque esse retângulo aqui está no Grasshopper, não está no Rhino. Então eu teria que dar um bake do retângulo também, ou fazer um outro retângulo lá, para poder acertar a minha impressão. Vou fazer isso. Tá? Vou pegar esse retângulo aqui, bake, layer prancha, ótimo. Né? Ah, meu layer prancha está desligado, está apagado. Vou ligar ele, acendeu. Agora eu consigo pegar a pranchinha aqui. Ó. Tá? É, aproveitando que eu estou nos layers. A cor do layer de corte é 25500, vermelho. A cor do layer de gravação é 00255. Ou seja, eu estou usando o vermelho puro, azul puro, para poder ser compatível com a interpretação lá das cortadoras a laser. Em geral, são essas as cores que a gente usa, tá? Cores cheias. Tá? E aqui eu vou fazer uma outra coisa que é eu vou tirar então, a polyline. Isso é uma linha só. Vou botar uma linha no Rhino. Opa. Line. Deixa eu apagar isso aqui. Nesse canto e outra line nesse canto. E vou apagar a minha prancha. Tá? Porque agora, se eu usar esses dois pontos aqui do final dessas linhas como referência, eu vou poder plotar do tamanho certo sem precisar levar o desenho da prancha para minha plotagem. Então eu vou pegar Windows, Set, pá, ó, acertei exatamente o tamanho da prancha, tá? E ele me pede, você quer mudar a escala do teu desenho para acertar aquela window que você fez? Eu vou dizer não, tá? Porque a minha escala, eu preciso dar Enter de novo, minha escala está acertada por aqui. Não, se eu estou usando uma janela lá de impressão que quer pegar só um pedaço do negócio aqui, ó, quer mudar de escala? Não, não é fit to page, nunca. Tá? Sempre não. Tá? Pronto, dá Enter, beleza.
tá? Margens. Legal botar centralizado como posição, print, tá? E aí tem uma nomenclatura que a gente está propondo aqui para o exercício, tá? Sigam isso, salva, e ele gera um PDF com os objetos que você está cortando. Beleza? Esse é o jeito de dar saída através do Bake. Tá? O que eu vou mostrar para vocês agora de diferente é... Deixa eu apagar esses objetos aqui. Vou apagar esses bakes todos aqui. Tá? E vou mostrar para vocês uma outra maneira de trabalhar com essa saída. Tá? Que é um componente que automatiza a distribuição dessas peças aqui. Tá? Esse componente chama OpenNest. Tá? Ele é o protagonista aí daquele grupo que eu pedi para vocês baixarem. Tá? E ele é um componente que ele é um pouquinho pesado, então a gente vai tentar entender o que ele está fazendo aqui no primeiro momento, com ele desabilitado, tá? Para não carregar nada, e a gente só vai habilitar ele na hora de fazer o cálculo final. Tá? Então, vamos lá, o que ele pede aqui? Primeiro, sheets, ou seja, prancha. Então, eu vou dar a minha prancha aqui, tamanho, tá? Exato. E aí, primeiro detalhe, eu estou dando a prancha com o tamanho exato. Tá? Só que, se eu der com o tamanho exato, ele pode posicionar objetos assim muito na borda da prancha. Então, ele tem que dar um tamanho um pouquinho menor da prancha. Tá? Uma maneira que eu tenho de fazer isso é dar um offset daquele retângulo. Então, eu uso o valor exato da prancha para fazer o retângulo. Dou um offset aqui de, vou botar de 10 da borda, tá? Offset curve, essa é uma borda interna. Eu vou botar, na verdade, essa peça aqui, ó. Opa, ele está me dando um 10 para fora, gente. Então eu tenho que botar um menos 10.0. Tá? Então agora, então, um 10 negativo. Estou com um 10 para dentro aqui, ó. Então já tem uma margem de garantia. Ele vai distribuir os objetos a 1 centímetro da borda, no máximo. Tá? Bom, depois ele pede as geometrias. O que você quer distribuir aqui? E a gente vai usar, vai fazer uma lista, né, vai agrupar através do componente. Eu vou puxar para cá aquelas curvas, né, das ilhargas e das prateleiras. Vou fazer cópia delas aqui. Tá? Vou jogar as minhas geometrias aqui. Vou usar o componente Merge. É um componente que unifica, né, mistura, junta, junta linhas. Mas ele vai fazer isso, junta dados. Tá? Ele vai fazer isso da seguinte maneira. Ele vai pegar curvas primeiro da prateleira e depois as das ilhargas. E vai manter nessa ordem. Tá? É importante fazer isso. Tá? Depois vocês vão entender por quê. Tá? E eu estou fazendo isso só com as formas geométricas. Eu não vou fazer isso com os textos. Tá? Porque eu quero economizar o trabalho que o meu OpenS está tendo aqui. Então eu vou fazer uma lista aqui, né, que envolve, ela tá flat, tá? Envolve todos os meus objetos físicos. E eu vou botar isso aqui dentro de geometria. Tá? Bom, depois o que tem lá? Spacing, espaçamento. Vou botar o valor de 3, que é a espessura da chapa. Não precisava ser a espessura da chapa. Ele está me perguntando o que é o spacing. É a distância entre uma peça e outra. Se você botar 0, ele vai botar um encostadinho no outro. Então vamos dar uma distância aí de 3. Tá? Poderia ser menor. A cortadora laser é bastante precisa. Os 2 milímetros, ela aguenta, faz bem pertinho. Tá? Bem. Depois, placement. O placement diz respeito a onde que ele vai tentar jogar esses caras aqui. Se ele vai tentar botar à esquerda, embaixo, à direita, de que modo que ele organiza, com a menor área, tá? Para descobrir o que é cada um desses valores, tá? Ele pede valor 0, 1, 2, tá? No placement, tá?
a gente pode assistir um videozinho que está indicado aqui, ó, OpenNS Introduction, tá? Dentro desse canal muito bacana que é Learn Visual Programming. É bem organizado e bem competente para aprender Grasshopper. Assim, tá? Então, tem uma série de 3 vídeos só sobre o OpenNest, onde eles explicam exatamente isso que a gente está fazendo com mais detalhe. Tá? Então, eu vou deixar para vocês verem lá se tiverem esse interesse. Eu vou botar o placement aqui em 1. Na verdade, o placement em 0 joga no canto inferior esquerdo. O placement em 2 joga com a menor área, mas às vezes usa uma distribuição meio triangular aqui, né? Então a gente vai tentar usar o placement em 0, né? Batendo aqui com o canto inferior esquerdo. Vou botar 0 como valor do placement, tá? Tolerância, ponto 1, é uma questão de precisão. Eu vou botar o valor que é ponto 1 centímetro. Então, pode ser. Vou deixar do valor que tá? Rotações. Eu vou botar o valor de 4, tá? Por que isso? É o quanto que ele gira os objetos para tentar encaixar eles. Então, se eu quiser posicionar essas peças aqui, um bake aqui para a gente testar. Se eu quiser posicionar essa peça aqui desse jeito, quiser que o componente faça isso, para economizar espaço, tá? Ele precisa deixar eu girar a peça, né, em 180 graus. Tá? Se eu quiser posicionar, que ele posicione a peça assim na vertical, né, para poder otimizar espaço, pegar uma fresta ali que sobrou, ele vou ter que deixar ele girar em 90 graus. Então, se eu der o valor aqui de 4, as rotações correspondem a 360 dividido pelo valor aqui. Então ele vai me girar de 90 em 90 graus. Tá? Então eu vou botar em 4 aqui, porque ele consegue dar a volta, girar. Mas se eu tivesse objetos que fossem todos, sei lá, circulares, eu ia pedir para ele não girar. Aí eu ia botar 0. Tá? Então é uma maneira de a gente economizar trabalho também e computação, né? Força de cálculo dele. Assim. Então se eu só deixo ele rodar bastante se eu achar que vale a pena. Tá? Então se eu der 360 como valor aqui, ele vai rodar de 1 em 1 grau e vai testar todas as opções de 1 em 1 grau de rotação desses objetos. Vai demorar um tempão calculando. Tá? Então, vamos lá, 4. Iterações, eu vou botar aqui 3, que é o número de interações que ele faz. É o número de voltas que ele dá testando as diferentes opções. Tá? É um número grande de opções que ele testa para conseguir chegar na solução mais otimizada de espaço. Tá? Então eu vou botar 3 aqui, mas ó, se para vocês, eu acho que o computador talvez vá dar problema, diminui esse número aí. Põe 1, põe 2, tá? Você não pode botar 0, senão ele não faz as iterações. Então eu vou botar 2 aqui. Tá? Seed, Reset Run são outras coisas. Reset Run é para você ver ele fazendo cálculo ao vivo aqui. Tá? Mas lá no videozinho ele explica melhor o que é isso. Tá? Então eu botei todos os componentes aqui. Beleza? Vou salvar o meu arquivo, façam isso. E agora vou dar um Enable no meu OpenNest. Vamos ver o que ele faz. Tá? Ele demora um pouquinho para ligar e depois para fazer o cálculo. O cálculo às vezes demora um pouco. Então, por isso eu acho que é importante, né, salvar antes e avaliar se vale a pena usar esse componente. Mas vocês vão ver que ele faz uma mágica legal aqui se a gente tiver um pouquinho de paciência. E foi. Então ele distribuiu as peças aqui, reorganizando elas desse jeito. Aparentemente dava para botar mais peças aqui, né? Então talvez, se o número de iterações for maior, ao invés de 2, a gente deixa ele calculando mais e vai chegar nessa opção. Eu
eu vou fazer isso com o vídeo pausado para ver o que acontece aqui. Tá? Então, lock solver, vou botar para 4 e vou desligar o lock solver e agora ele vai calcular. Vamos ver quanto tempo ele leva para fazer. Eu vou pausar o vídeo, pausar a gravação para a gente descobrir. Calculando. Aí foi, demorou um pouco mais. E ele melhorou um pouco, mas não tanto, né? Enfim, não sei por quê, certo? Mas dá pra ver aqui que em alguns casos ele faz uma coisa legal. Ele, né, posiciona os objetos de modo a conseguir otimizar um certo espaço, tá? Então, enfim, fica aí o OpenNest como uma alternativa para vocês. E eu vou mostrar uma última coisa agora, que é como posicionar os textos, tá? Aqui. Então, o texto, ele vai usar um negócio que o Grasshopper tem que é legal, que é o seguinte, ó. Tá vendo aqui quando você, o componente move, tá? Quando você dá como output aqui, ele dá a geometria, tá? Que foi modificada, mas ele também dá um X aqui, que é o dado de transformação. Tá? Assim, o que foi feito? Ele rotacionou, moveu, subiu, desceu. Você tem isso aqui, você pode aplicar esse dado de transformação num outro, num outro componente que transforma também. Tá? Então é isso que a gente vai usar. Tá? O OpenNest também dá um dado de transformação como saída. Ele está dando a transformação de 22 objetos, são 22 dados de transformação. Tá? E a gente vai jogar isso no componente transform. Tá? A gente vai jogar ele aqui no componente transform. E o que a gente vai transformar? Os, os textos. A gente vai ter que voltar lá atrás. Tá? Opa, aqui. Pegar textos da prateleira, texto das ilhargas. Tá? E vou juntar todos esses dados. Só que tem uma pegadinha aqui, que é o seguinte. Lembra que os textos das prateleiras, a partir de um certo momento, você começa a ter mais do que uma linha por árvore aqui, né? E da ilharga, mesma coisa. Tá? Então a gente tem que juntar essas duas listas aqui de modo a manter uma estrutura de árvore. Não serve o merge. Eu tenho outro componente que é o stack trees. Tá? Então ele pega assim, ó, todas as 9 árvores, desculpa, as 6 árvores dos textos das prateleiras, mais as 16 árvores do texto da ilharga, tá? E vai juntar tudo isso num conjunto de 22 árvores. Tá? Aqui a gente consegue visualizar aqui, ó, dados com 22 branches. Alguns dos branches, alguns dos galhos, têm mais do que um elemento dentro da lista. Tá? Então, não daria para dar um flatten aqui, porque a gente não teria 22 elementos no final, teria muito mais. Se eu der um flatten aqui, ó, eu tenho 41 elementos. E aí fica complicado, porque eu só tenho 22 dados de transformação. Então, eu tenho que usar a estrutura de árvore. Eu tenho 22 galhos chegando dos textos, e eu vou ter que ter 22 galhos chegando... mexi no componente. No, mexi no OpenNest. Agora foi. Pronto, calculou. Então, eu vou usar meus 22 galhos entrando aqui no outro. E o resultado aqui, ó. Ele reposicionou os textos, né, dentro de cada peça rotacionada no Nest. Tá? Então é importante isso, porque é uma maneira da gente garantir
que o nome das coisas vai estar lá, certo? E agora, né, feito isso, é só pegar aqui, seria, né, só pegar aqui essas geometrias aqui da, de corte, dá um bake no layer corta, geometria de texto, dá um bake no layer grava, tá? Pode pegar também as pranchas e dar um bake no layer prancha, tá? E aí vai lá no Rhino e faz aquilo tudo da impressão que a gente viu antes, né? Para poder organizar. Se quiser, depois também pode vir aqui e brincar de nesting, né? Otimizando potencialmente o espaço, mas acho que aqui não vai dar certo. Possivelmente ele fez isso, eu não sei, tá? Porque senão você vai ter uma prancha com um corte só, então ele distribui mais objetos aqui. Será? Não sei, tá? Mas poderia perfeitamente ter feito aquilo ali, né? Bom, é isso, gente. Tá aqui é, instruções para dar saída no corte. A partir disso, a gente leva lá para o Lamo, corta e monta o projeto de vocês. Tá bom? Espero que tenha funcionado bem aí. Boa sorte.